Todos nós enfrentamos uma batalha invisível todos os dias. A luta entre a carne e o espírito. A Bíblia ensina que a carne representa nossos desejos egoístas, impulsos pecaminosos e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Já o espírito nos conduz à vontade do Senhor, à santidade e à verdadeira vida. Mas como vencer essa guerra que acontece dentro de nós? Neste estudo, vamos descobrir o que as Escrituras revelam sobre como enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Veremos que essa transformação não acontece pela força humana, mas por meio da comunhão com Deus, da oração, da palavra e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Se você deseja crescer espiritualmente, vencer tentações e viver mais perto de Cristo, permaneça até o final, porque os princípios bíblicos que veremos podem mudar profundamente sua caminhada com Deus. Todos os que decidiram seguir a Cristo descobrem, mais cedo ou mais tarde, uma realidade que a Bíblia não esconde. Existe uma batalha acontecendo dentro de nós. De um lado está a carne, com seus desejos, impulsos, egoísmo e inclinações que nos afastam da vontade de Deus. Do outro lado está o espírito, renovado pela presença do Senhor e desejoso de viver em santidade. Muitas pessoas acreditam que a vida cristã consiste apenas em tentar ser uma pessoa melhor, mas as Escrituras revelam algo muito mais profundo. O problema não está apenas em comportamentos externos. Existe uma guerra interna que precisa ser vencida. A grande pergunta é: como destruir a força da carne e fortalecer o espírito? A resposta não está em técnicas humanas, nem em força de vontade isolada. Ela está nos princípios espirituais que Deus estabeleceu em sua palavra. O ponto de partida para qualquer transformação verdadeira é aquilo que o Novo Testamento chama de metanoia. Essa palavra significa uma mudança profunda de mente, direção e entendimento. O arrependimento bíblico não é simplesmente sentir culpa ou remorso por algo errado. Muitas pessoas se entristecem pelas consequências do pecado, mas continuam amando aquilo que as afasta de Deus. O verdadeiro arrependimento acontece quando o coração reconhece sua condição diante do Senhor e decide mudar de direção. É o momento em que a pessoa deixa de justificar seus erros e passa a enxergá-los pela perspectiva de Deus. É por isso que toda mudança espiritual começa aqui. Sem arrependimento, não existe crescimento genuíno. Sem arrependimento, não existe santificação. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Observe que a carne não é educada nem reformada. Ela é crucificada. Isso significa que o cristão precisa reconhecer diariamente que sua velha natureza não pode governar sua vida. A transformação não começa quando nos sentimos fortes. Ela começa quando admitimos nossa fraqueza e permitimos que a graça de Deus faça aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Depois do arrependimento surge uma prática poderosa que atravessou séculos da história cristã: o jejum. Vivemos em uma geração acostumada à satisfação imediata. As pessoas querem tudo agora, sem espera, sem disciplina e sem limites. A carne prospera nesse ambiente porque ela ama a gratificação instantânea. O jejum funciona exatamente na direção oposta. Quando alguém jejua de maneira bíblica, está dizendo ao corpo que ele não está no controle. O alimento é uma necessidade legítima, criada pelo próprio Deus. Porém, ao abrir mão dele por um período, aprendemos uma lição espiritual profunda. Nem todo desejo precisa ser imediatamente satisfeito. Jesus jejuou no deserto antes de iniciar seu ministério público. Durante 40 dias, ele enfrentou tentações intensas, mas permaneceu firme porque sua comunhão com o Pai era maior que qualquer necessidade física momentânea. O jejum não serve para impressionar Deus, nem para ganhar méritos espirituais. Ele serve para alinhar nosso coração, enfraquecer impulsos desordenados e fortalecer nossa dependência do Senhor. Cada vez que negamos algo legítimo ao corpo por amor a Deus, estamos treinando nossa alma para resistir também às coisas ilegítimas quando elas surgirem. Mas a batalha espiritual não acontece apenas no corpo.
ela acontece principalmente na mente. É por isso que a renovação mental ocupa um lugar tão central nas Escrituras. Paulo escreveu aos Romanos que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Pense por um momento em quantas mensagens entram diariamente em nossos pensamentos. Redes sociais, entretenimento, notícias, conversas, opiniões e influências diversas disputam nossa atenção o tempo inteiro. A carne se alimenta de pensamentos de orgulho, inveja, medo, luxúria, ressentimento e autossuficiência. Se permitirmos que essas sementes sejam plantadas continuamente em nossa mente, inevitavelmente colheremos comportamentos compatíveis com elas. Por outro lado, quando mergulhamos na palavra de Deus, algo sobrenatural acontece. A Bíblia não é apenas um livro de informações religiosas. Ela é viva e eficaz. O autor de Hebreus declara que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Quando meditamos nas Escrituras diariamente, Deus começa a reorganizar nossas prioridades, corrigir nossas percepções e renovar nossa maneira de enxergar a realidade. A mente renovada torna-se terreno fértil para o crescimento espiritual. Essa renovação encontra sua força em outra disciplina indispensável: a oração. Nenhum cristão consegue vencer a carne sem uma vida consistente de oração. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos no Getsêmani. Enquanto a maior batalha da história se aproximava, ele encontrou seus seguidores dormindo. Então declarou palavras que continuam relevantes até hoje: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa afirmação revela uma verdade importante. Muitas vezes queremos fazer o que é certo. Temos boas intenções. Desejamos agradar a Deus. Porém, sem vigilância espiritual, acabamos cedendo à fraqueza da carne. A oração nos mantém conectados à fonte da vida espiritual. Ela não é apenas um momento para apresentar pedidos a Deus. É um relacionamento vivo. É o lugar onde recebemos direção, correção, fortalecimento e consolo. Quando a oração se torna um hábito diário, a presença de Deus começa a influenciar nossas decisões antes mesmo que as tentações apareçam. Quem ora apenas durante as crises está tentando construir uma fortaleza no meio da batalha. Quem ora diariamente já entra na batalha fortalecido. Além disso, existe um princípio frequentemente ignorado por muitos cristãos: fugir da aparência do mal. Vivemos em uma cultura que valoriza a autoconfiança. Quando o assunto é o diabo, somos chamados a resistir. Porém, quando o assunto é imoralidade e paixões pecaminosas, somos chamados a fugir. José, no Egito, tornou-se um exemplo extraordinário disso. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não ficou negociando, argumentando ou testando seus limites. Ele correu. Compreendeu que permanecer naquele ambiente seria perigoso. Muitas quedas espirituais começam porque alguém acreditou ser mais forte do que realmente era. A sabedoria bíblica consiste em reconhecer nossas vulnerabilidades e evitar situações que alimentam a carne. Isso inclui aquilo que assistimos, ouvimos, consumimos e permitimos entrar em nossa vida. Nem tudo que é permitido convém. Nem tudo que é popular edifica. A carne prospera no isolamento. O pecado prefere ambientes escuros onde ninguém faz perguntas difíceis. Quando uma pessoa se afasta da comunhão, torna-se mais vulnerável aos ataques espirituais. É por isso que Deus nunca planejou que a vida cristã fosse vivida sozinho. Tiago ensina que devemos confessar nossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros. Isso não significa expor a vida para qualquer pessoa, mas desenvolver relacionamentos espirituais saudáveis com irmãos maduros na fé. Quando compartilhamos nossas lutas com pessoas confiáveis, a mentira perde força. Quando recebemos aconselhamento piedoso, ganhamos perspectiva. Quando caminhamos em comunidade, somos fortalecidos pela fé coletiva do corpo de Cristo. O isolamento fortalece a carne.
A comunhão fortalece o espírito. A batalha entre carne e espírito é real. Ela acontece todos os dias e em diferentes áreas da vida. Mas Deus não nos deixou sem recursos. O arrependimento verdadeiro, o jejum, a renovação da mente e a vida em comunidade formam uma base sólida para quem deseja viver uma vida de santidade. E ainda há princípios igualmente importantes que veremos na continuação deste estudo. Até aqui, vimos que a vitória sobre a carne não acontece por acaso. Ela exige arrependimento, disciplina espiritual, oração, vigilância e comunhão. No entanto, existe um elemento que funciona como uma espécie de freio espiritual, algo que impede que nossos impulsos assumam o controle da nossa vida. Esse elemento é o domínio próprio. Quando Paulo descreve o fruto do Espírito em Gálatas 5, ele encerra a lista com uma característica extremamente importante: a temperança, também chamada de domínio próprio. Isso não é coincidência. O domínio próprio é a capacidade de dizer não a si mesmo quando necessário. É o que impede a ira de se transformar em agressão. É o que impede a tristeza de se transformar em desespero. É o que impede a atração de se transformar em pecado. Muitas pessoas acreditam que liberdade significa fazer tudo aquilo que desejam. Mas a Bíblia apresenta uma visão diferente. Verdadeira liberdade não é ser governado pelos desejos. Verdadeira liberdade é ter autoridade sobre eles. Um homem que não consegue controlar sua língua é escravo dela. Uma pessoa que não consegue controlar seus impulsos é governada por eles. O Espírito Santo produz em nós a capacidade de escolher aquilo que agrada a Deus, mesmo quando a carne deseja o contrário. E quanto mais caminhamos com Deus, mais essa virtude cresce dentro de nós. Mas existe uma verdade ainda mais profunda. A vida cristã não consiste apenas em evitar pecados. Ela envolve morrer para o próprio ego. Foi exatamente isso que Jesus ensinou quando declarou: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me." A carne é profundamente egoísta. Ela transforma tudo em algo relacionado a si mesma. Seus pensamentos giram em torno de suas vontades, seus problemas, seus desejos e suas necessidades. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de enfraquecer a carne é direcionar nossa atenção para as necessidades dos outros. Jesus fez exatamente isso. Embora fosse o Filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. Ele lavou os pés dos discípulos, tocou leprosos, consolou aflitos, alimentou multidões. Demonstrou amor prático em cada etapa de seu ministério. Quando servimos alguém, estamos confrontando diretamente a natureza egoísta da carne. Quando ajudamos quem sofre, quando evangelizamos, quando encorajamos alguém abatido, quando usamos nossos dons para edificar outras pessoas, algo extraordinário acontece. O foco deixa de estar exclusivamente em nós mesmos. O amor sacrificial enfraquece o egoísmo e fortalece o caráter de Cristo dentro de nós. Muitas pessoas passam anos tentando vencer certos pecados apenas olhando para suas próprias fraquezas. Mas existe um princípio espiritual importante aqui. Quanto mais você se concentra apenas em si mesmo, mais forte tende a se tornar a influência da carne. Porém, quando sua vida é ocupada pelos propósitos de Deus e pelo amor ao próximo, a carne perde espaço para atuar. Depois de tudo o que foi dito até aqui, chegamos ao princípio mais importante de todos. Na verdade, este é o fundamento que sustenta todos os demais. Nenhuma disciplina espiritual funciona adequadamente sem ele. Estamos falando da dependência total do Espírito Santo. Existe um erro muito comum entre cristãos sinceros. Eles acreditam que podem vencer a carne apenas através de esforço humano. Tentam mudar comportamentos pela força da determinação. Fazem promessas, estabelecem metas, criam regras e estratégias. Embora algumas dessas coisas tenham valor, elas jamais serão suficientes por si só. A carne não pode destruir a carne. Um coração caído não consegue produzir santidade perfeita por seus próprios recursos.
É por isso que Paulo escreveu algo extraordinário em Gálatas. Andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Observe que ele não diz para gastar toda a energia lutando diretamente contra a carne. Em vez disso, aponta para uma realidade superior: andar no espírito. Quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, seus desejos começam a ser transformados. Seus pensamentos mudam. Suas prioridades mudam. Seu coração muda. O Espírito Santo não apenas nos dá força para resistir ao pecado. Ele produz em nós novos apetites espirituais. Coisas que antes pareciam atraentes começam a perder o brilho. Pecados que antes dominavam passam a ser vistos como obstáculos para uma comunhão mais profunda com Deus. O Espírito Santo não age apenas externamente. Ele transforma a motivação interior. É importante entender que andar no Espírito não significa viver uma vida perfeita ou sem lutas. Enquanto estivermos neste mundo, a batalha continuará existindo. Haverá dias difíceis, haverá tentações, haverá momentos de fraqueza. Porém, a diferença é que não estamos lutando sozinhos. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em cada verdadeiro crente. Essa verdade muda tudo. E então chegamos à conclusão desta reflexão. Existe uma antiga analogia que ilustra muito bem a batalha espiritual descrita na Bíblia. Ela fala sobre dois lobos que vivem dentro de cada pessoa. Um representa a carne, com seus impulsos egoístas, pecaminosos e destrutivos. O outro representa o espírito, voltado para Deus, para a verdade e para a santidade. Alguém pergunta qual dos dois vencerá a batalha. A resposta é simples: vencerá aquele que for mais alimentado. Embora essa história não seja um ensinamento bíblico literal, ela ilustra uma verdade espiritual poderosa. Todos os dias estamos alimentando alguma coisa dentro de nós. Quando alimentamos ressentimentos, impurezas, orgulho, distrações excessivas e pensamentos pecaminosos, fortalecemos a carne. A santificação não acontece em um único dia. Não existe uma oração mágica que elimina instantaneamente todas as tendências da carne. Deus trabalha conosco através de um processo contínuo. Dia após dia. Escolha após escolha. Decisão após decisão. É uma caminhada de transformação. E talvez essa seja a grande notícia para quem está ouvindo esta mensagem. Deus não espera a perfeição instantânea. Ele procura corações rendidos. O Senhor não busca pessoas que nunca enfrentam lutas. Ele busca pessoas que continuam voltando para a sua presença, mesmo depois das quedas. A vitória sobre a carne não pertence aos mais fortes. Pertence aos que permanecem dependentes de Deus. Quando deixamos de alimentar os caprichos do ego e começamos a investir tempo na presença do Senhor, algo maravilhoso acontece. A santidade deixa de ser um peso insuportável. A obediência deixa de parecer uma obrigação. A comunhão com Deus passa a gerar alegria. É nesse lugar de rendição diária que encontramos a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que queremos, mas a liberdade de viver da forma como fomos criados para viver. Sob o senhorio de Jesus Cristo, fortalecidos pelo Espírito Santo e transformados, dia após dia, à imagem do Filho de Deus.